Ano novo, vida nova e oportunidades novas. O convidado de hoje é o Thiago Nogueira, engenheiro de software Java Sênior, que vai compartilhar conosco tudo o que você precisa saber para conseguir oportunidades de trabalhos na Europa, mais precisamente em Portugal. Então aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sino de notificação. Deixe seu like que ajuda bastante. Bom vídeo. Sejam bem-vindos a mais um episódio, na verdade o primeiro episódio de 2023 do Carreira Tech, seu podcast aí onde a gente fala sobre carreiras com os melhores profissionais do mercado. Hoje eu recebo aqui para trazer uma novidade interessantíssima, né? Aproveitando aí o tema de ano novo, vida nova, a gente vai falar sobre carreira de tecnologia em Portugal, com ele nada mais nada menos, ele que participou aqui no 17º episódio, né? Onde ele falou sobre como você pode se tornar um engenheiro de software Java, deu dicas de livros, contou sobre sua trajetória inspiradora e hoje retorna, após um ano, para compartilhar conosco seu novo momento de carreira, que é atuar em uma grande empresa do setor de finanças em Portugal. Estou falando aí com nada mais nada menos que Thiago Nogueira, né? Esse grande camarada, um grande amigo aí. Eu tenho o prazer de ter conhecido aí uma grande software house e que hoje aí está com esse novo marco, né, na sua vida, na sua jornada, que vai compartilhar conosco aí um pouquinho aí, do que é o cenário de tecnologia em Portugal, mais voltado também para a parte de Java, engenharia, enfim, e dicas para ajudar você que tem interesse aí em atuar fora do Brasil ou com oportunidades aí do exterior. Thiago, seja muito bem-vindo aí, obrigado pela sua participação, né? Fico muito feliz de receber você aqui de novo e, cara, seja muito bem-vindo. Poxa, obrigado, Wesley. É um prazer voltar aqui, né? Vendo que o canal está crescendo, como você está bem evoluído, estive dando umas olhadas e, poxa, o cenário, né? Realmente é competência, parabéns. Obrigado. Que eu puder ajudar, é sempre um prazer voltar e compartilhar um pouco do meu conhecimento aí com você. Só sucesso, cara. Obrigado, perfeito. Cara, vamos começar então. A gente estava, na verdade, eu acho que quando a gente gravou, eu não lembro se você já estava de ida para Portugal, né? Eu não lembro agora. Acho que já estava, já não estava? Eu acho que eu já estava trabalhando para uma empresa. Eu já estava. Não estava. Eu ainda estava trabalhando Não na estava, não. CI&T, numa empresa internacional também, mas sediada no Brasil. Eu ainda estava trabalhando lá. Mas eu já estava pensando já estava buscando por oportunidades, né, fora do país, na verdade. Como é que foi esse processo, assim? O que te fez pensar, o que te levou a querer trabalhar fora? Tipo assim, você sempre quis isso ou foi alguma insatisfação com, sei lá, com o cenário aqui? Como é que foi essa fagulha, assim? Então, na verdade, um acúmulo de coisas, né? Não foi só uma coisa ou outra. Eu sempre pensei em conhecer outros países, né? A Europa, de maneira geral, a começar por Portugal, né? Mais fácil pra gente, um processo de adaptação, linguagem, idioma. Além disso, eu vi que o mercado estava com muitas oportunidades, principalmente na minha área de desenvolvimento, né, de engenharia. Então eu alcancei um nível de experiência, né, um nível de profissionalismo com o decorrer da minha carreira,
já tinha uma boa visibilidade. Eu agradeço muito, inclusive, até a CI&T, uma empresa que eu trabalhei e eu gostei muito de trabalhar, e gosto até hoje, né? E eu passei a receber boas oportunidades da Europa e dos Estados Unidos também. E Então as oportunidades vieram até você, então. vieram através do LinkedIn. Você conhece o LinkedIn? Muitas oportunidades, e aí, rapaz, foi indo uma, foi no outra. Eu coincidiu de eu já ter alcançado uma pequena estabilidade na minha cidade, né, em BH, onde é que a gente mora, uma pequena estabilidade na carreira, uma questão ali do idioma. E aí eu falei, opa, bingo, taca-lhe pau. Boa. Só uma dúvida. Nesse processo, o seu perfil no LinkedIn já estava em inglês ou estava em português ainda? Já estava em inglês, Boa. porque eu já lidava com o LinkedIn, você sabe, é uma vitrine, né, pra gente. Sim. Uma dica, inclusive, para quem pretende buscar por novas oportunidades, né? A gente que é da carreira de profissionais, de maneira geral, não só da nossa área de tecnologia. LinkedIn é uma vitrine, né? Então ali você Sim. expõe seus casos de sucesso, seu conhecimento, a sua formação, né? Você interage com empresas. E uma boa estratégia é você usar um perfil em inglês, né? Se você pretende buscar por oportunidades no exterior. Interessante. Então, quando essas empresas fora do Brasil vão buscar por profissionais da nossa área ou de qualquer outra área, naturalmente eles vão buscar em inglês. E se o seu perfil tá em inglês, existe uma grande chance de você ser ali listado, né, nessas pesquisas. Então eu já tinha o meu perfil em inglês naquele momento. Perfeito. Só mais uma dúvida. Nesse caso, eu não lembro se você tem um perfil muito ativo no LinkedIn. Nessa época, né, tipo assim, nesse período que você começou a receber, digamos assim, né, demandas, pessoas que estavam procurando por profissional, você tinha um perfil muito ativo no LinkedIn, você postava muita coisa, ou seu perfil era tipo tímido, sem muitos seguidores? Como é que era o seu perfil naquele momento? Eu já tinha um perfil bem ativo ali, eu já recebia muitas propostas também do Brasil, né, de empresas brasileiras e tal. E eu já mantinha, já não dessa data, mas eu já mantinha uma atividade, postava artigo, participava de fóruns, discussão, comentava artigos de outras pessoas, né? Então eu já sou bem ativo nessa parte no LinkedIn. Perfeito. Teve um fato bem interessante, essa questão de atividade. Teve uma época que eu tive que desativar o LinkedIn de tantas propostas que a gente recebia, que eu recebia no LinkedIn ainda no Brasil. Aí eu pensei, poxa, eu já aceitei essa proposta, agora não dá um tempo. Aí foi por 1 ou 2 meses até dar uma aliviada. Mas eu já participava de muitas atividades no próprio LinkedIn. Não tinha minha rede bem ativa. Qual era o perfil das empresas que te procuravam? Empresas grandes, pequenas, como é que era? Majoritariamente empresas grandes, né? Eu tive a sorte de ter empresas grandes me procurando. Na grande maioria delas eram consultorias. Existe uma modalidade de aqui na Europa que chama, e também no Brasil, né? Que a gente trabalha por projetos. E aqui eles chama-se Nearshore, que são projetos internacionais, uma consultoria de contrato, igual a gente é contratado no Brasil, por exemplo. A consultoria que me contratou, entrou em contato comigo, aqui eu aceitei, vários entraram. Foi a Prime IT, é uma consultoria sediada em Portugal, Inglaterra, Polônia e na Alemanha, se não me falha a memória. E a proposta era para trabalhar para uma empresa suíça. Então, você tem esses dois perfis. E eu também recebi propostas de empresas que não são consultorias, que são empresas que desenvolvem também algum produto, empresas grandes, né, nessa área. Então, foi a grande maioria das vezes, empresas de médio para grande porte aqui na Europa. Então, cara, no caso, você lembra se o seu LinkedIn, nesse momento que eles estavam te procurando, né? Se ele estava em inglês, como é que estava o seu perfil nesse sentido? Então, nessa ocasião, eu já tinha um LinkedIn em inglês. A ferramenta te dá essa opção de você criar um perfil em inglês e deixá-lo
como principal, né, e tudo mais. Uhum. É até uma dica para quem tem a intenção de buscar por serviços fora, ter um perfil convertido em inglês, porque Sim. pensa, uma empresa que está fora do Brasil e ela vai buscar por você, ela vai fazer uma É. pesquisa em inglês, né? Aham. Então eu já tinha o meu LinkedIn em inglês. Nada mais natural se as pessoas que têm esse perfil em inglês serão os que vão aparecer primeiro na busca, é claro, né? Ali batendo os critérios de pesquisa. Mas eu já tinha. Assim, você conseguiria meio que conseguir mensurar a quantidade de vagas que procuravam você? Era para você trabalhar lá fisicamente ou era remotamente? Era mais para eu trabalhar lá, fisicamente. Existiam muitas vagas remotas, principalmente devido à questão da pandemia, né? A gente está ali, quando eu vi, eu estava no meio da pandemia, então haviam muitas restrições. Foi naquele boom do trabalho remoto, mas majoritariamente as empresas que me buscavam foram para fazer um trabalho local, né, na Europa mesmo. Entendi. Mas existiam muitas empresas que davam a oportunidade de trabalhar remotamente. Inclusive, eu comecei a trabalhar remoto e só depois é que eu fui que eu viajei. Eu trabalhei durante 3 meses remotos. Poderia trabalhar mais, né? Mas foi por opção minha viajar já no início do ano e tal. E como é que foi, assim, primeiro essa experiência de trabalhar remoto? Nesse caso, como é que você tinha a certeza de que essa empresa que você trabalhou remoto, ela não era um golpe, coisa parecida? Não tinha essa certeza, né? Assim, inicialmente, o que a gente fazia? O que eu fiz? Eu busquei na própria rede, né, no LinkedIn, por pessoas que Boa. trabalhavam nessa empresa, e eu me lembro de ter entrado em contato com um profissional da empresa, e na verdade eu entrei em contato com 3 profissionais da empresa. E aí, eu recebi uma proposta da empresa e tal, da Prime IT na ocasião. Realmente a empresa é boa, e conversei com as pessoas, né? E essa foi uma primeira iniciativa, então foi totalmente aleatório. Além disso, eu busquei pelos dados da empresa, né? Você consegue, assim como a gente tem o nosso site do governo, tem o site, né, do governo local, Legal. você consegue buscar pelo número de inscrição da empresa e ver. Legal. Perfeito. E agora, particularmente, eu não acho que seja na nossa área, não posso falar de outras áreas, é claro, né? Mas na nossa área de tecnologia, eu acho que seria muito, muito difícil a empresa fazer uma coisa dessa, tipo um golpe, porque ela tem que me passar o contato dela, ela tem que me passar todos os documentos, a gente fecha um contrato, né? E aí eu faço as minhas pesquisas, é claro, né? É uma mudança muito brusca. Eu sair de um lugar e para o outro, e igual você disse, correr o risco de ser uma enganação. No dia a dia, a gente, como desenvolvimento de software, a gente tinha um contato com o pacote de desenvolvimento, com o produto do cliente ao qual a empresa estava me contratando para trabalhar. Então, além de estar em contato com a equipe dessa empresa, da própria empresa, eu estava em contato com a equipe do cliente da empresa. Então, é meio que vários fatores ali que validam, né, a idoneidade da empresa. Esse documento que você falou aí, que é tipo igual daqui do governo, digamos assim, para verificar o número de inscrição e tal, se você puder deixar o link para a galera verificar, eu deixo na descrição para quem estiver assistindo, né, ou ouvindo também as principais plataformas de podcast. No caso, como é que foi essa experiência de trabalhar remoto, assim? Como é que era, assim, né, o número de reunião? É lógico que isso depende de empresa para empresa, de cultura para cultura, mas como é que foi essa sua experiência, assim? Você tinha que reportar, sei lá, número de vezes era maior que no Brasil? O que você sentiu de diferente? Então, é um fator bem interessante. Aqui, a gente eu vejo muitas empresas rodarem um Scrum ou algum método Agile, né, de comunicação, de algum processo organizado. Então, o que a gente tinha era mesmo, a gente rodava um Scrum com várias reuniões programadas no meio do dia, né, assim, no decorrer do dia.
E foi bem tranquilo. Aí a gente tem, por exemplo, o Slack, uma ferramenta de comunicação. Muitas empresas utilizam o Slack hoje em dia. Algumas usam o Skype, né, um mensageiro qualquer. Então a gente está em contato com a equipe e a gente onboard, no caso, com o Gira, recebe as tarefas pelo Gira. A gente fazia as nossas plans, os nossos ritos desse script Agile, né, dessa ferramenta, desse framework Agile. No nosso caso, era um Scrum. E era bem simples. A minha única dificuldade no começo, trabalhando remoto, foi ter que acordar às 5 da manhã, pela diferença de horário entre Brasil e Portugal. Em Portugal, especificamente, ainda tem o horário de verão, então eram 4 horas de diferença. Então, eu levantava às 5 da manhã para tomar banho, tomar café e pegar serviço 6, né? E em Portugal já era 10 da manhã, praticamente. Então, 9, Eles pegam serviço 9, 10 horas lá? 9 horas, 9, 8 e meia, 9, né? Aí as empresas têm essa flexibilidade de horário. Mas a nossa meeting principal, a nossa daily, né? A reunião onde a gente alinhava, a gente ia fazer e o que tinha sido feito. Para mim ela era 6 da manhã, para eles era 9 da manhã. Entendi. Então é essa parte. Mas foi bem tranquilo, eu não tive nenhum problema. A gente não teve problema de comunicação. Entendi. Foi bem tranquilo. Nessa questão de trabalho, assim, né, com desenvolvimento, pelo menos o que eu percebi, né, que antigamente, assim, eu utilizava, tipo, Git, SVN, Tortoise, essas coisas assim. Nesse caso, como é que era a forma de você obter os projetos e tal? Git. Hoje tudo Git. Eu também já trabalhei com Tortoise SVM, Turtle. Era bacana, mas aqui, nesse especificamente, a gente estava trabalhando com Git, né? E majoritariamente. Além disso, a gente já tem vários ambientes, né? Além de você ter o seu repositório de código em Git, onde a gente obtia e fazia os nossos posts de código, a gente também tinha outras facilidades, como imagens de Docker, de ambientes, né? O ambiente hoje que a gente tem em cloud, né, na Amazon ou na Azure, favorecia muito a nossa execução dos programas, né, os nossos testes. Então era Git e Cloud Computing. Entendi. Muito bom. Qual foi a experiência, não sei se você pode falar logicamente, né, mas qual foi a coisa mais incrível e mais estranha nessa experiência de trabalhar remotamente, assim? Incrível, principalmente quando eu estava no Brasil, era que meio-dia, 2 da tarde, eu já estava liberado. Justamente devido a esse fuso horário. Então, às 14 horas, para mim, lá no Brasil, e que para ele já era às 15, 17 ou 18 horas, né? Ou seja, eu já tinha encerrado meu expediente. Cara, isso era impressionante, porque agora eu tinha de 14 até o final do dia para fazer o que eu quisesse. Então, essa foi a parte muito boa. Agora, pensando em questão de uma coisa que eu não sei se as pessoas levam em consideração e que talvez devesse levar, é algo que para mim foi muito importante, o equilíbrio entre a vida profissional, deslocamento para o serviço e estar em casa. Então, essa para mim foi a parte sensacional. Quando eu acabava o serviço, tô em casa, tô em sala, eu posso almoçar em casa, eu posso ir no meu banheiro de casa, posso tomar um café na minha cozinha, posso ir na padaria, comer alguma coisa. Então, essa vantagem de trabalhar remota, para mim, é insubstituível. Eu, particularmente, gostava muito. Eu sei que tem pessoas que não gostam, aí tem questão de ambiente, né? É complicado, assim. Tem pessoas que têm criança em casa e tal, e às vezes não é tão fácil. No meu caso, foi muito fácil, né? E é uma experiência que, para mim, é o que eu pretendo continuar levando enquanto eu puder. Sempre que eu posso, eu estou optando por trabalhar em casa, de sistema mais híbrido, e ir na empresa só quando eu tenho que ir mesmo. A pior coisa que teve nesse sistema remoto é quando você tem problemas com a internet. Então, às vezes, tá todo mundo remoto, pensa.
mas você tem que desenvolver, você depende da Entendi. internet, você pode desenvolver localmente aqui, mas para você postar o seu trabalho, para você comunicar com a equipe, com o time, você precisa da internet. E no Brasil a Sim. gente sabe, né? Os problemas que a gente tinha aí de pelo menos uma vez por dia ter uma instabilidadezinha. Se chovesse, então, podia já começar a rezar. Então, É a conexão complicado. com a internet era um ponto aí de crítico que às vezes atrapalhava. Mas também a gente usava o mobile, né? A própria conexão do telefone. Aham. Eu já tinha um plano de dados como backup justamente para isso, Aham. para essas situações. Nesse caso, como é que foi a parte de verificar, melhor, a questão salarial de empresa que oferece para você trabalhar home office? Ela chega com um valor muito mais em conta? Como é que funciona essa abordagem? Você fala como? Mais em conta do que no Brasil ou mais em conta que uma empresa aqui trabalhando Mas enquanto físico uma empresa aqui, que o cenário aqui. aí do Brasil? Não tem Uhum. comparação. A verdade é que não existe uma comparação em questão de salário, até mesmo pela moeda, né, de uma empresa. Qualquer emprego que você conseguir remoto na Europa, você vai ganhar mais do que você ganha no Brasil, infelizmente, Eles pagam então pelo piso de lá. pelo piso de lá. Né? Então, por exemplo, um desenvolvedor, um engenheiro de software de uma empresa X, ela vai te pagar com base de lá, porque é o script que eles têm, são as vantagens que eles têm, né? É o sistema de trabalho que eles têm, mas você vai receber isso convertido na sua casa, né, no Brasil. Entendi. Então, eu não sei se isso segue para todas as empresas. Aham. Eu não sei se tem uma empresa que não tem o escritório no Brasil. Eu acho que se a empresa tem escritório no Brasil, é claro que ela vai seguir o piso de trabalho do Brasil. Se ela não tem o escritório no Brasil, ela tem que seguir o piso de lá, né? Uma vez que o trabalho está sendo desempenhado por lá. Entendi. Então, a diferença é muito grande do salário de lá. Mas é muito grande positivo ou negativo? Positivo. Porque tem o euro, né, cara? Então, se você recebe É verdade. o X em euro lá, né? Contratou-se por X euros. No Brasil é X vezes 5, né? Geralmente. Mas aí quando você recebe de fora, tipo, você não tem que. O governo. O governo ele gosta de pegar muito dinheiro da gente. Nesse caso, quando você recebe de fora, assim, você tem algum imposto a mais por isso? A mais não. Aí você tem um problema. Quando você recebe de fora, geralmente você tem que ser uma pessoa jurídica, né? Você tem que trabalhar como pessoa jurídica. Não tem como você, pessoa física, receber os valores, né, de trabalho assim, periodicamente como pessoa física. Então você vai pagar imposto como uma pessoa jurídica. Aí você tem algumas estratégias. Você pode ser um MEI. Tem empresas que permitem você ser MEI e fazer transações de fora, né? A empresa aceita o seu MEI como pessoa jurídica. Ou você pode se registrar como um simples, né? No caso, em Minas Gerais, eu me lembro que tinha o simples, que foi o registro que eu fiz. E aí você vai pagar a tributação local em cima da renda que você, da nota fiscal que você manda para eles. É bem simples. O simples é porque o mês, se eu não me engano, ele tem um valor, que eu não lembro agora anual, eu não lembro se é 85 mil, uma coisa assim. Vamos supor que o salário de um software engineer Java, vamos supor que ele vai dar 15 mil por mês. Então isso já ultrapassa o valor do MEI. Esse simples, ele é abaixo do MEI. Como é que funciona o simples? Quer dizer, vamos pensar em dois cenários. Para quem conseguiria fazer o simples, né? Pelo que eu entendi, parece que é algo só de Minas. E para quem não é de Minas, que não teria o simples. Quais seriam as formas que você acha que ele poderia se adaptar? Entendi. Eu não estou bem certo se o simples é só de Minas. Eu acho que isso era um programa nacional, mas eu não posso garantir isso. Mas eu lembro que existem várias formas de tributação, que era o lucro presumido, que era para empresas grandes, e exatamente, tem esse simples, que era uma taxa única, um percentual único, que eu também não me lembro agora de cabeça qual que era, em cima de cada nota fiscal de serviço que você emitia, né? Então, era bem isso. Essa empresa te manda essa nota fiscal, você emite a nota fiscal para essa empresa no valor correspondente ao seu salário, e essa empresa te paga, e você faz através aí você precisa de um contador, né? Claro, né?
para fazer esse recolhimento desse imposto. E aí você paga isso mensalmente ou anualmente. Entendi. Se for o caso do MEI, eu lembro que eu já tive um MEI também há um tempo atrás, mas aí você esbarra nesse limite, mas isso é só pra gente. Isso é só para quem está dentro do Brasil. Sim. Igual você falou, acho que é 85 mil. Na minha época, eu acho que era 60 mil. Que você tem de faturamento. Quando alcançar aquele faturamento, aí você agora tem que recolher de uma outra maneira. Você já escapou do MEI. Você, eu acho que entraria no Simples, né? Que é uma alíquota um pouco maior. Eu não lembro. Mas era isso. No caso, aí só para fechar essa questão de home office, né? No caso, a questão de pagamento, você tinha dor de cabeça, era tranquilo? Você emitia a nota já caía ao mesmo tempo? Como é que funcionava? Não era ao mesmo tempo, mas eu emitia a nota, por exemplo. Existe um dia de fechamento, né? Pensa que... entendi. Então, por exemplo, como você está trabalhando com uma empresa, como se você estivesse prestando um serviço para uma outra empresa que te contratou. Sim. Então, você tinha um dia de fechamento. Então, por exemplo, no meu caso era dia 20. Eu tinha que emitir a nota no dia, entre os dias 20 e 25 daquele mês, para eu receber até o dia 30 daquele mesmo mês. Entendi. E nunca atrasou, cara. Foi assim, foi bem pontual. Legal. Aí existe um delay, que é o seguinte, entre operações bancárias internacionais, né? Aí envolve outras coisas. Você tem que ter uma conta, um parceiro internacional para fazer a remessa. Hoje já existem vários desses de maneira bem simples, que demora um dia no máximo, 1 ou 2 dias no máximo para fazer esse. Você tem algum para indicar? Tem alguém que você seguiu o canal para entender isso? Como é que foi esse trato de... Olha, eu indicaria hoje o Husky. É um agente de pagamento, Husky.io, igual o cachorro mesmo, Husky siberiano. Husky.io. Husky com Y no final, isso. né? Isso. O que consiste esse Husky? Você abre uma conta nele, é grátis, e ele vai te dar um número internacional, né? De uma conta internacional, ele é um intermediário, e é claro que ele vai te cobrar um percentual bem baixo, se não me falha a memória, era 1 ou 2% naquela ocasião. E aí você vai passar essa conta para a empresa internacional que você estiver trabalhando. Então ela vai fazer um depósito nessa conta, esse cara vai fazer a conversão de moeda, taxação e tudo mais, e jogar na sua conta aqui do seu banco brasileiro. Para mim era um dia, exatamente um dia de movimentação, e acho que eu pagava 1% em cima das operações, e era tranquilo, não tinha problema. Uma outra que eu gostei também, e eu trabalhei, foi com o TransferWise. Eu acho que hoje ela só chama Wise. A Wise é a mesma coisa. Você pode ter várias... A Wise, Wise, né? Antiga transferência. Achei. Wise, né? Exato. É a mesma coisa, é uma conta internacional. Esse pessoal é um intermediário. Você cria uma conta, eles cobram, é claro, uma pequena taxa. Essa Wise eu usei durante muito tempo, até mesmo quando eu mudei para cá, eu fiz operações justamente pela Wise, para movimentar dinheiro da minha conta no Brasil. Para minha conta, eu ainda não tinha uma conta na Europa, né, num banco europeu, então eu usei a Wise para eu movimentar o meu dinheiro. E uma outra terceira, que é a que eu uso hoje em dia para enviar dinheiro para o Brasil, e essa eu acho até mais fácil, que é a Remitly. Talvez aí... Remitly ou Remitly? Remitly. Tli com L Achei, e beleza. no final. Send more online, faster and more security. Perfeito. No caso, aí agora vamos para a parte que você começou a querer ir trabalhar fora, né? Você começou a querer ir trabalhar fora. Melhor, você começou a querer morar fora do Brasil ou você começou com o desejo de querer trabalhar fora do Brasil e morar fora como consequência? Eu queria morar fora do Brasil, né? Eu já tinha vontade, né, de conhecer. Quem não tem, na verdade, né? Aliás, pode ter muitas pessoas que não tenham, né? Falando não é uma coisa assim obrigatória, claro.
Mas eu já tinha essa curiosidade de morar fora do Brasil por um tempo, conhecer outras culturas, outros países, né? E também, na nossa carreira, existem muitas oportunidades fora do Brasil. Então, para mim, era um pensamento comum morar fora do Brasil, fazer uma carreira internacional, uma carreira fora do Brasil. Entendi. E aí, no caso, beleza, você queria morar fora do Brasil, aí como é que foi esse processo de você começar a se preparar para trabalhar fora? Então, a primeira coisa que eu lembro de eu fazer é uma decisão que você tem que tomar, é claro, né? Não é assim, vou morar fora do Brasil e amanhã você tá fora. Um grande engano, um grande erro. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas tendo essa ideia e é ruim. É uma ideia ruim de se ter. Tudo é possível, é claro, mas existe, igual você falou, uma preparação para isso. Passaporte, né? Como sempre, a pessoa já tem que ter um passaporte. Eu vejo comumente as pessoas pensando, não, mas quando eu arrumar um emprego fora do Brasil, eu tiro um passaporte. Não dá certo. Você vai ter entraves, né? Muitas vezes a empresa, para você participar de um processo de seleção fora do Brasil, ela já te pergunta se você já tem o passaporte. É demorado o passaporte? Como é que funciona? Depende do país, ser né? demorado. Depende do país. Né? Pode demorar... Eu já vi casos de passaporte demorar até 6 meses para ser emitido. Entendi. Né? Então, embora seja um processo simples, mas tem a questão da demanda, tem a questão da organização do Brasil, do país, né? E tal. Então, o primeiro passo é você tirar o seu passaporte. O passaporte tem uma validade geralmente de 10 anos, então você não precisa se preocupar com o vencimento dele inicialmente. Depois você tem que pensar que para alguns países que a gente geralmente vai, ou Estados Unidos ou Europa, né? Ou América do Norte ou Europa, a moeda já é o valor um pouco mais caro, né? Mais valorizado que o nosso. Aí você já tem que começar a fazer uma pequena poupança, porque mesmo que você já saia do Brasil com um emprego garantido, mas existe um custo de mudança, né? Existe um tempo de adaptação, né? Então você não pode confiar 100% naquilo que você está pensando em adquirir no futuro, né? O ideal é você já ter a sua própria poupança ali, mesmo que seja mínima, para você resolver pequenos problemas no dia a dia. E um terceiro passo, e assim, esse passo é batata, não tem como, assim, é o inglês. É importante. Cara, eu vi isso aqui, antes de praticar inglês, a gente sempre vê na escola, gente, pratica inglês que vai abrir portas para você. Aí você, papo furado, eu não quero sair do Brasil e tal, eu não tenho essa pretensão, faço um cursinho ali e aprendo e tal. Mas o inglês realmente você precisa ter, porque ele vai abrir as portas para você em relação às empresas. O inglês que a gente tem, que a gente aprende durante a escola, né? Vai ajudar sim a gente a evoluir, né? A gente tem um contato inicial. Não é bicho de 7 cabeças. Por mais que a gente pense em falar inglês, a gente pensa que, nossa, nunca vou conseguir conversar igual as pessoas conversam, mas a gente vê que não é assim, não é aquela coisa impossível de se fazer, mas você precisa ter ali pelo menos um nível básico de conversação, de saber expressar e saber entender o que as pessoas estão falando, porque geralmente as entrevistas são em inglês. Sim. Então, é o primeiro passo. Perfeito. Eu acho que é isso, e depois disso é buscar por um emprego, uma oportunidade fora do país. Por que Portugal? Foi a primeira alternativa? Foi vários? Como é que você... Quer dizer, por que inicialmente e você chegou a fazer, tipo assim, um cheque, tipo, os Estados Unidos tem essa vantagem e desvantagem. Como é que foi esse processo de chegar em Portugal? Sim. É uma boa pergunta, na verdade. Obrigado. Olha, Os caras... O cara é mó convencido, né? Obrigado. Mas é importante. É uma boa pergunta, porque é igual você falou. Antes disso, eu gosto dos Estados Unidos e pretendo conhecer. Existem coisas que eu gostaria de conhecer nos Estados Unidos, isso me faz ter uma familiaridade, ter um desejo de conhecer e, naturalmente, ter preferência.
né? Embora eu Uhum. esteja na Europa e tenha optado vir para a Europa, também é um continente bacana e tal, Portugal, tudo mais, não estou reclamando. Então, geralmente, a gente não faz esse peso, a gente deixa levar por essa preferência, né? Mas aí entra algumas coisas importantes que eu tive que pesar. Quando eu decidi buscar por oportunidades fora, abri o meu LinkedIn para buscar oportunidades fora, eu recebi propostas da Estônia, eu recebi propostas também dos Estados Unidos, tudo isso no mesmo mês. Então foi Finlândia, Holanda, Estados Unidos, Letônia e qual foi outra? Portugal. E eu recebi de um outro muito gelado, que eu quase fui, inclusive passei no processo. Depois eu percebi que eu ia entrar numa fria. Literalmente, né? É uma boa opção. Nossa, rapaz, foi Finlândia mesmo. Então eu Uhum. participei de um processo nesses 5 países. Né? E desses 5 países, 3 ou 4 eu passei. Só não passei na americana, justamente por conta do inglês. Né? Em Portugal você usa o português ou você usa o inglês? Você usa o inglês. Você usa o português aqui para se comunicar, né, com as pessoas do dia a dia, mas na empresa você usa o inglês, o idioma oficial para comunicação em inglês. Pergunta muito imbecil. As pessoas em Portugal, elas entendem tranquilamente o nosso português? Cara, se você chegar no balcão de uma pastelaria, que tem muita pastelaria, pastelaria do português, e você falar inglês, ele te entende. No inglês, caixa de português não? Não, de português também. Por quê? Aqui ele entende tanto o português quanto o inglês. Falar o inglês aqui em Portugal é o básico. É o arroz com feijão, sabe? Entendi. Não é igual pra gente aí no Brasil, que é um plus. Que Aqui entendi. tem muito turista, tem muita gente de vários lugares do mundo. Então o inglês aqui ele é falado naturalmente em qualquer área do país. Você pode chegar e falar em português com uma pessoa e você tá às vezes no bar, a gente tá aqui no restaurante, em algum lugar, e o garçom me atende em português e tem um cara do meu lado e o garçom atende o cara em inglês. Caraca. Assim, é algo assim, impressionante, eu achei isso muito, muito chique, muito foda. Muito legal. Então o inglês é um idioma muito falado aqui. Mas aí você consegue entender o português com tranquilidade? Na maioria das palavras, sim. Né? Você consegue entender. O português deles é diferente do nosso. Inclusive. Eles falam assim: me vê um cacetinho. Os caras. Cacetinho rapaz. é pão, né? É pão, né? É pão, diferente do que pra gente significa, que pra eles é pão. Então tem as palavras locais deles, mas você entende normalmente. Aí tem alguma peculiaridade, né? Que, por exemplo, cacetinho, as gírias deles, o pois, né? Eles falam muito pois, que é como se fosse o então. Sim. Mas as palavras normais você consegue perceber. O idioma deles também é um pouco mais sobrecarregado que o nosso. É interessante que aqui tem uma diferença. Eles não falam que a gente fala português. Eles falam que a gente fala brasileiro. Eles falam português. Brasileiro. E a gente fala brasileiro. É muito interessante. Pergunta besta. As pessoas falam que o português ele é muito literário, né? Então você fala assim, tipo, vamos supor, você vai puxar assunto, né? Você fala, tá chovendo, né? Aí fala, sim, tá chovendo. Tipo, acabou. É isso mesmo? É verdade, isso acontece. Acontece sim. Eles têm... sim, é assim. É desse jeito. Mas eu acho que isso acontece porque... questão de cultura, né? Eles são pessoas mais diretas do que a gente. Então, a gente é acostumado a chegar e quando você quer puxar assunto com a pessoa no Brasil, você para do lado da pessoa e... tá chovendo hoje, né? Aí, quer dizer, um sinal de puxar assunto. Pra eles, não. Tá chovendo ou não tá? Sim, tá chovendo. Aí ele fica assim, mas se tá chovendo, pois. Por que tá falando que tá chovendo? É bem literal. Mas é bacana. Você já tinha ido pra Portugal antes ou você foi na primeira vez indo pra realmente trabalhar?
Não, na primeira vez. Eu nunca tinha saído do Brasil. E aí, quando você foi, Melhor, vamos voltar um pouquinho, que senão a gente vai perder algumas etapas. Beleza, aí você definiu Portugal e tal. Como é que foi a escolha da cidade? Peraí, a cidade quem escolheu foi você ou foi a empresa pra você morar? Então. Pois é, então. A cidade, quem escolheu foi eu que escolhi. Uhum. Eu tinha a opção de ir para qualquer cidade de Portugal, né? Muitas pessoas fazem isso, até por questão de custo de vida e tudo mais. A gente sabe que Lisboa, como capital do país, né, tem um custo de vida um pouco mais elevado do que cidades em volta. Igual a gente tem BH e as cidades vizinhas, né? Mas a escolha foi minha. Agora, só para você deixar claro por que eu escolhi Portugal, voltando um pouquinho no começo. Então, foi um conjunto de são vários aspectos que eu analisei. A questão da semelhança cultural, né, que a gente tem semelhança de idioma, que cultural nem tanto. Quando a gente está aqui, a gente percebe que a cultura deles é um pouco diferente da nossa, né? Não é exatamente como a nossa, é um pouquinho diferente. Mas o idioma é um facilitador no seu dia a dia, né? Principalmente para quem não fala inglês e tal, facilita muito. Uma outra coisa, como eu havia dito, eu passei num processo na Estônia, como processo na Finlândia. É Dublin na Finlândia? Acho que é, né? Não sei. Irlanda, não é Finlândia, é Irlanda. Então eu passei nesse processo em Portugal, que eu fiz simultâneos, Portugal, na Estônia e na Irlanda. E nos Estados Unidos eu levei bomba por conta do inglês, né? Eu não tive a proeficiência necessária para passar. Mas nesses outros países, aí depois eu te falo, tem uma diferença do inglês americano e do inglês britânico. Eles aí é o britânico, então? É uma diferença. Aqui é mais o britânico. É um inglês mais, assim, mais certinho, mais regular, sabe? Legal. Aqui na Europa, majoritariamente, eles falam inglês mais britânico, né? Mais da Inglaterra, que é um inglês mais certinho. E já nas Américas falam mais inglês americano, né? Então, tem uma pequena diferença entre os dois, a pronúncia, é interessante. É algo que eu não sabia também. Então foi isso, a questão de clima, nesses países eram muito gelados, né, a maior parte do tempo. Em Portugal eu achei um equilíbrio entre as duas coisas, um melhor custo de vida, uma melhor similaridade com o nosso clima. Então tem uma época, as estações são bem definidas, inverno é inverno, verão é verão, primavera é primavera. Então é o que eu achei mais próximo do nosso clima no Brasil. E pode acreditar que no final das contas isso faz a diferença. A gente que está acostumado a viver no calor o ano todo, quando você vem para cá, tem um choque de realidade, é um pouquinho diferente. Então foi esse o fator, o clima, né, a questão da facilidade em conversar com outras pessoas no português ou no brasileiro, né? Aqui também tem muito brasileiro. E eu já ter um emprego aqui, eu ter passado também no emprego aqui. Então foi isso, essa foi o gatilho. Mas aí no caso você trabalha home office aí ou você trabalha na empresa? Hoje eu estou no sistema híbrido. Então é perto? É perto. Entendi. Eu posso ir para a empresa, eu vou para a empresa de trotinete, uma patinete eletrônica que tem aqui. Legal. Pertinho aqui de casa. Como eu havia te dito, eu optei por morar na região central de Lisboa. Justamente por ter, né, como eu nunca vim, eu não sei como era a questão de transporte, como eram as facilidades que tinham, né, ou não tinham. E nesse primeiro ano eu decidi ficar aqui justamente por conta disso. Então eu tenho a opção de ir para o escritório, aí eu vou ao escritório 2 vezes por semana, por opção, ou ficar remoto em casa. Entendi. E aí, beleza. Aí, como é que foi o processo de validação de que você, de fato, era profissional, assim? Vamos supor, você tem já pós, né? Você é pós? Não, eu não tenho pós, eu tenho só a graduação. Aproveitando, então, desculpa, rapidão. Quais são as coisas que eles levam em consideração, além da experiência, e como é que é esse processo de validação? Então, é complicado eu falar
por todo mundo, mas eu vou te dizer a percepção que eu tive Perfeito. em todos os processos de seleção que eu passei, tá Uhum. bom? Perfeito. É claro, pode ser até que eu me engane e tudo mais, mas eu vou falar a minha experiência, a minha percepção. Uhum. O seu idioma, o seu diploma não serve para nada. Uhum. Ponto final. O meu diploma como desenvolvimento de sistema não serviu para nada. Não foi em momento algum um item validador ou balizador para o meu conhecimento. Diploma, esquece. O que eles me pediram, o que eu percebi em todos os processos, sem exceção, que eu percebi. Primeiro era a experiência, Uhum. o que me trouxe, o que fez aquele recrutador se aproximar de mim, entrar em contato comigo, foi a experiência, que eu tenho ali descrita no meu LinkedIn e tudo mais. E, é claro, quando eu digo experiência, eu quero dizer na tecnologia relacionada, né? No meu caso, Java, Spring, as coisas relacionadas com Java. O segundo passo foi geralmente um desafio técnico que essas pessoas fazem, né? Que as empresas fazem. Olha, você me disse que sabe trabalhar com a tecnologia A e B. Então, Existe uma maneira de provar isso, Uhum. então prove. Então você tem uma meeting, onde eu tenho ali um engenheiro. Eu, por exemplo, eu participei de uma meeting com um engenheiro, com 2 arquitetos e com a moça do RH, né, com a recrutadora. E ali eu tive que fazer ao vivo um desafio técnico que eles propuseram. Com o tempo? Tipo assim, você Com tem o tempo. meia hora pra resolver isso aqui. Não, com o tempo da meeting. Ah, sim. Geralmente com o tempo, nós temos uma meeting ali de 1 hora ou de 2 horas para você fazer esse desafio aqui. E quando você vai fazendo, esse cara ele vai te sabatinando, ele vai te perguntando, por que você usou... Interessante. Por que você usou essa tecnologia, essa forma, esse código? Uhum. Eu usei. E aí é a oportunidade que a pessoa tem, né, que essa engenharia tem, quem está te avaliando, de te questionar e ver se você está enrolando, se você tem aquele conhecimento. Entendi. Ou se você não tem aquele conhecimento, mas você tem aquela noção do que você está fazendo. Boa. E até mesmo se você, olha, eu não sei isso aqui, você pode pedir uma ajuda para a pessoa que está te avaliando. Legal. É um item também que é avaliado. Mas isso Então, você percebeu em todas as entrevistas que você fez das várias empresas, essa questão de pedir ajuda também? Sim, em todas, Bacana, em todas, bacana. sem exceção. Por quê? Hoje nós temos sempre aquela imagem de que o profissional tem que ser o cara foda. E você falou Mas, isso no anterior, né, na entrevista anterior, né? Tipo, ele levanta a mão e tal, da hora. Opa, Uhum. exatamente. Cara, eu não sei o que é isso aqui. Uhum. Então, isso não é um item impeditivo. Você não saber não é algo negativo para você. Agora, você não saber reconhecer que você não sabe e não pedir ajuda, isso vai atrapalhar o dia a dia daquela empresa. Interessante. A gente não sabe tudo, a gente vê tecnologia surgindo a todo momento, coisas mudando, vão aparecendo coisas novas. E você tem que, em determinado momento, olha, nossa, eu não sei o que é isso aqui. Uhum. Eu vou pedir ajuda para alguém me ajudar a resolver. Uhum. Até isso eles avaliam. Perfeito. Então, o primeiro item foi a experiência, né, fez o recrutador se aproximar de mim, e isso serve para vários níveis, né, de experiência. Uma avaliação técnica, que geralmente eles me dão essa avaliação técnica, e depois uma avaliação do departamento de recursos humanos, né, de as soft skills, que é a questão comportamental. Isso aqui eles levam muito em consideração, muito. Mas quando eu digo muito mesmo. É importante. É bem importante. E foi isso. Esses foram os testes. E interessante é que por todos os processos que eu passei foram esse exemplo. Foram esse modelo de avaliação. E detalhe, tudo isso em inglês, tá? Perfeito. Uma coisa que eu não lembro se eu perguntei isso, acho que não. Você se preparou, assim, você tinha que ter ouvido isso, né, pra questão de avião e tal, mas quais foram as outras preparações que você teve que ter antes quer dizer, antes de ou começar a procurar oportunidade, ou de fazer as entrevistas, ou de já ter uma noção de prazo pra, tipo assim, passei agora e agora eu tenho que estar lá, tipo, sei lá, em tantos dias ou meses. Quais são as coisas que você precisava ter para reduzir o número
máximo de ser barrado? Entendi. Aí o que acontece? Primeiro passo, você tem o passaporte, né? Eu consegui o passaporte. Quando você fecha o contrato com a empresa te pergunta, olha, você já tem passaporte? Ah, já tenho passaporte. Ter o visto é outra coisa totalmente diferente. De posse do passaporte, e quando você é aprovado num processo de seleção, aí a empresa já sabe que você vai ter que solicitar o visto, né? E que esse visto raramente ele é negado quando você já tem um contrato com uma empresa. Então a empresa, o Thiago passou, né, o Wesley passou aqui comigo, ela emite para mim uma declaração, né, um contrato de trabalho, tudo certinho, olha, eu contratei o Thiago e tal, e eu vou uma promessa de contrato, ela emite duas coisas, um contrato de trabalho que você está trabalhando para ela, caso você esteja no Brasil, e uma promessa de contrato de trabalho quando você chegar em Portugal. E aí, com esses dois documentos, você reúne tudo isso e manda aí no Brasil a gente tem uma empresa que chama VSF Global. É a empresa onde você solicita o visto, né, de trabalho. E aí você manda esses documentos para a empresa, tudo certinho, e diante do contrato de trabalho, o seu visto está praticamente validado. É questão de tempo até isso bater lá. E é claro, se você não tiver nenhum impedimento legal, nenhum crime, nenhuma coisa, né, relacionada à justiça e tudo mais. É basicamente isso. Essa questão deles verificarem, digamos assim, tipo, o cara tem algum impedimento assim, né? Eles fazem isso antes de já te enviar essa aprovação, digamos, pré-visto, ou eles fazem como é que funciona A empresa geralmente te pede uma declaração de bons antecedentes no seu país. Perfeito. Né? Então você tem que emitir lá no site da Receita uma declaração de bons antecedentes. E aí só depois que você mostra para essa empresa, sim, eu estou apto, eu tenho bons antecedentes, não tem problema, não tô com a ficha suja no cartório, não é assim? Se você não tiver essa declaração de bons antecedentes, então o processo já interrompe por ali. Então ela já nem te contrata, porque ela não vai querer assumir problemas. Tá certo. Então, uma vez que você entregou essa declaração de bons antecedentes para a empresa, é a mesma declaração que você vai mandar para o pedido de vistos. Perfeito. Se está certo para a empresa, vai estar certo também para a embaixada e tudo mais. Uma dúvida que eu fiquei quando você falava do seu processo de entrevista e tal, como é a sua percepção do profissional, assim, né, do Brasil para os profissionais daí? Assim, o brasileiro geralmente ele se destaca mais, menos em alguma coisa. Como é que é a sua visão sobre isso? Entendi. Olha, eu não acho que há um destaque entre profissionais, engenheiros. Não posso falar das outras áreas, mas eu digo da minha área, né? Entre engenheiros de software brasileiros e portugueses, ou, no caso, europeus, internacionais. Que basicamente a gente está trabalhando no Brasil com as mesmas tecnologias, né? Sim. As diferenças, o que eu vejo que tem aqui, por exemplo, tanto no Brasil, as empresas que prezam por um processo, né, prezam por adotar uma metodologia Agile, um Scrum, uma forma de desenvolvimento, né, com as boas práticas, também é seguida aqui em Portugal com as boas práticas, né, nos projetos internacionais. Então, realmente, eu não vi uma diferença entre skills, né, entre, esse profissional brasileiro tem uma vantagem sobre esse. Realmente, eu não percebi essa diferença. As pessoas que eu trabalho hoje, tanto portugueses quanto suecos e ingleses, eles são... Na verdade, eu trabalho com português, sueco, inglês, também com sírio. Nossa, são umas 5 ou 6 nacionalidades diferentes. Francês também. Eu não percebo uma diferença assim que eu possa pontuar, sabe? Porque a gente estamos todos ligados na mesma tecnologia, tem um ponto comum, né? Entendi, interessante. Como é que você validou, eu não sei se essa pergunta eu já fiz também, tá? Como é que você validou o custo de vida versus salário versus a forma de trabalho? Entendi. Essa também é uma pergunta muito boa. Obrigado. Parabéns de novo. Os caras, né? O cara, legal. Poxa, isso é bom, hein, cara? O cara, né? Isso foi um lance místico. Obrigado, cara. Então, no meu caso específico, né,
Depende muito qual é o propósito da pessoa, o que a pessoa espera ganhar com Uhum. isso, né? O que é o suficiente para um ou para outro. No meu caso específico, era o suficiente que eu tivesse aqui uma moradia relativamente confortável, né? Eu precisava ganhar uma grana para mandar também para minha família, né? Para minha mãe, que ainda está aí no Brasil, né? Uhum. E eu sou responsável pela manutenção, né, dela, pelos cuidados e tudo mais, junto com meus irmãos, né? Uhum. Então eu tenho a minha participação e um valor necessário para eu conseguir conhecer mais a Europa, fazer as minhas viagens, né? Uhum. Me desenvolver, aproveitar um pouco Sim, tá dessa certo. parte, Tá certo. né? Então, esse é o meu objetivo. E acumular algum dinheiro, é claro, né? Uhum. Não dá para fazer É, isso tudo sem pensar em acumular nada, não vou tá mentir. certo. O que para mim era importante, então, a vantagem de ter aqui? Uma coisa que a gente não tinha no Brasil, eu já ganhava bem no Brasil, ponto final. Não foi só questão de renda, questão de custo de vida. Mas aqui, a gente tem outros aspectos que eu poderia dizer que impactam no custo de vida. Por exemplo, eu pago mais barato por coisas, né? A gente tem, embora a tributação seja semelhante ou às vezes até maior que no Brasil, mas eu posso ir no supermercado, por exemplo, e comprar um pacote de arroz com 84 centavos. Caraca, Porra, aqui tá caramba, quanto velho. aqui, peraí. Deixa eu ver quanto vai dar arroz. Pois é, entendeu? Então, existem as coisas que eu avaliei foram exatamente o custo de vida diário Caraca, aqui, dá que 5 eu, reais aqui. pois é, então, não, cara, Caraca. não, esses itens que eu não sei se são importantes para outras pessoas, mas que para mim eram importantes. Sim. Eu quero ter roupas confortáveis, não precisa ser, eu vou usar roupas assim, né, Aham. fodas, mas hoje eu consigo Gucci, entrar, Lacoste. exato, não é isso. E mesmo que eu quisesse, eu consigo entrar numa loja da Lacoste aqui e comprar uma roupa qualquer lá dentro, sem eu precisar vender a minha alma. Você sai, né? Você consegue Eu sair. saio. Exato. Então, É. entendeu? Esses aspectos em relação ao que eu ganho, Uhum. ao preço que as coisas aqui são e a minha acessibilidade a essas coisas, foram fatores que influenciaram muito para mim. Boa. Então, aqui, algo que eu percebi é que você pode, com os valores que você ganha, ter acesso a coisas que no Brasil a gente também pode ter acesso, Mas só pagando que muito caro. pagando muito caro, com um sacrifício muito maior, Aham. né? Isso para mim é importante. Para outras Sim. pessoas eu não sei, eu não consigo pontuar, mas é um dos principais fatores que eu levei em conta quando eu decidi vir para cá. Perfeito. Como é que você. Como é que você verificou a faixa salarial? Melhor, você chegou a ter algum processo de verificar a faixa salarial entre empresas? Tem algum site que você consegue fazer isso? Como é que funciona essa questão de prever quanto você vai ganhar? Enfim. Uhum. Então, tem duas coisas. Hoje a gente consegue, você deve conhecer o Glassdoor, Uhum. né? Que. Ai, É o como é que eu esqueci antigo. como que o Glassdoor chamava antes? Era o Civil, se eu não me engano. Pois é. É Civil, eu acho. Então, era civil? Acho que é. E, e basicamente era pelo Glassdoor, né? Que você consegue checar. Tem até um outro site aqui, JobSite, alguma coisa desse tipo. Uhum. Eu esqueci qual era, mas o principal que eu fiz algumas pesquisas foi pelo Glassdoor, né? Para saber ali a faixa salarial entre as empresas, Uhum. né? Entre as carreiras de modo geral. Então, Legal. na minha carreira, as empresas pagavam X e aí foi o meu balizador ali. Aham. Agora, como que eu sabia, não sei se você vai me perguntar isso, mas já tinha te vendo, Perfeito. se aquele valor me atendia ou não. Ah, boa. Era baseado de acordo com os meus custos de vida. Olha, eu vou querer Sim. ter um custo de vida aqui X e Y, esse valor me atende. Ah, quero Esse comprar uma valor dessa faixa. Ferrari, comprar um Exato. Porsche. Aí dependia muito do custo de vida. No meu caso, os valores atenderam, né?
Uhum. Mas foi através do Glassdoor que eu fiz ali uma comparação de e uma pesquisa das salariais que tem por aqui. Perfeito. Tem algum processo de negociação? Como é que funciona nesse caso para a empresa internacional? Tem. A empresa te pergunta, olha, quanto você quer ganhar? Assim, simples, né? Pode parecer estranho, mas é assim, existe uma faixa que eles trabalham aqui, né, de mercado, de profissionais e tudo mais, mas ela te pergunta, olha, quanto você quer ganhar, ou seja, quanto você acha que o seu trabalho vale. Legal. E aí você fala, olha, minha pretensão salarial é X, eu pretendo ganhar X. E aí a empresa te fala, olha, X, isso está dentro do meu budget, né, que é o orçamento que eles têm, está dentro do meu budget, a gente pode, fechou, se casou, morreu. Uhum. Se não casou, a empresa te fala, olha, isso está um pouco além do meu budget, tem algo a mais que eu posso diminuir, ou você consegue diminuir mais para eu seguir com essa negociação e fazer um meio termo para você e para mim? Isso aconteceu comigo já aqui também. Na verdade, com essa empresa, com a Prime IT, que eu contratei, foi exatamente assim. Eles tinham um budget, eu tinha um valor que eu esperava ganhar, o meu valor estava um pouco acima do budget e a gente fez um meio termo. Cara, bem bolado. Eu quero ganhar. Quanto você acha que você merece ganhar, Thiago? Cara, 50 mil por mês. Quanto você quer ganhar? Aí você pergunta, 100 qual mil. é o máximo que você pode dar? 100 mil. Que isso, Thiago? 100 por mil? Dia. Por hora. Cara, né? 100 mil já dá pra eu comprar um iate? O cara já... Depende do iate, os caras, né? Mas é basicamente assim. Eu reparei isso em todos os processos que eu participei. Boa. Existe uma discussão do salário. Uma outra coisa que eu percebi também nessa questão da discussão salarial, né? Da discussão salarial, é a sua experiência. Conta muito. Boa. Então, você senta na mesa já com a sua experiência, com o que você sabe fazer e tudo mais. E eles conduzem isso de acordo com a sua experiência. Perfeito. Existe diferença no engenheiro de software aqui no Brasil e em Portugal? Eu creio que não. Não, a gente trabalha da mesma maneira, com as mesmas A percepção, a forma de trabalhar, com que as ferramentas que trabalham, é uma coisa? Mesma coisa. Na minha área, particularmente, eu não vi diferença alguma. É algo bem comum. Tudo com Cloud, ou com AWS, ou com Azure, Gira, IntelliJ IDEA. Lembrando que você está na segunda empresa, né? A primeira empresa também, a mudança da primeira para a segunda, você não teve diferença, quer dizer, você não teve, em teoria, quase nada para ter que aprender rapidão ali para se adaptar. Não. Interessante. Não. Eu estou na segunda empresa, mas tem um detalhe aí. Eu estava nessa primeira empresa, a Prime IT é uma consultoria que terceiriza essa mão de obra, né, de outras empresas. E agora eu estou na Trustly, que é a empresa para a qual eu estava. Isso. Mas quando eu fui para a Prime IT, a Prime IT me contratou para eu trabalhar dentro da Trustly. Que legal. Então a Trustly me fez uma proposta de internalização, que é, olha, largar a consultoria e trabalhar agora direto para a gente. Da hora. Entendeu? Então, Entendi. Por isso que eu não tive essa diferença. Mas essa adaptação que você está falando, ela é mais questão do negócio, né? Entendi. Cada empresa tem um negócio, mas as ferramentas geralmente são as mesmas. No caso, seria correto falar que você trabalha hoje como CLT? Um análogo ao CLT, exato. Aí é diferente? Como é que é essa questão? Não tem CLT. Aqui não tem CLT. É PJ, mas você é funcionário. Exato. Aí tem aqui uma coisa que eles chamam um trabalhador independente, né, que é o análogo ao PJ. Você emite um recibo verde, que é uma fatura, uma invoice, né, para você, e você é responsável por você mesmo. É como se fosse um PJ. Certo? Literalmente, só mudou de nome. É o trabalhador independente. Você fala português. Trabalhador independente. E aí você está por conta própria, né? Você tem um contrato com a empresa, existe um contrato com a empresa, tudo certinho, uma parceria, mas você não tem um vínculo trabalhista com a empresa.
né? Empresa prestando serviço para a empresa. E existe um que eles chamam de contrato sem termo, que é o mais próximo que a gente tem da CLT, ou seja, é um contrato sem data de término para acabar. Entendi. E aí, esse sim, eu trabalho para a empresa. Aí eu recebo benefícios, né, como vale refeição, Ó, legal. seguro de vida, seguro saúde, Ó, mais o quê? Eu acho que é basicamente isso. Não tem FGTS, o governo não mete o mãozão no meu FGTS. sério? É, Caraca, vou morar em Portugal então. exatamente isso. Pô, rapaz, eu acho que compensa, viu? Além disso, tem também os contratos com termos, que é o contrato que tem uma data específica para acabar. Por exemplo, vamos supor que a empresa te contrata para trabalhar durante 2 anos. Então é um contrato com termo, ou seja, com uma data específica para acabar, que pode ou não ser estendido ou se transformar num contrato sem termo. Mas aí você não tem aquela coisa de seguro-desespero, né? Não tem o seguro-desemprego, desespero aqui. Né? A empresa ela tem um tipo de acerto com você, mas não tem essa questão da empresa pagar um seguro-desemprego por você receber do Estado e tal. Não existe isso aqui. É bem brasileiro. Interessante. Olha, uma coisa que eu acho que é interessantíssima e assim, também é um item balizador. Você recebe aqui 14 salários. Quando você trabalha análogo à CLT, que é um contrato sem termos, você recebe 14 salários. No Brasil a gente recebe 13, né? Que é o 13º e férias, certo? Então, no Brasil você recebe 13, que é só o 13º. A gente recebe as férias, mas o mês que você não trabalha de férias, você também não recebe. Então são 13 salários. Né? Ou seja, você volta das férias, não recebe nada e está endividado. Por isso aqui no Brasil, o nosso dia de férias é para pagar a dívida, né? Então é mais ou menos isso. Aqui não, você recebe o seu dinheiro de férias, normalmente, e quando você volta das férias, você recebe o seu mês normal de trabalho. Então você tem literalmente 14 salários no mês. Caraca. Você tem os 12 salários de janeiro a dezembro, tem o seu salário de férias e tem o seu salário de 13º. E o salário normal. E é o salário normal. Isso eu acho bacana. Acho legal. É bacana demais. Como é que é a sua rotina de trabalho aí? Muda alguma coisa pra cá? Não muda, porque a gente segue o Scrum, né, como framework Agile. Então a gente tem as nossas meetings de definição, de planning, de definir quais tarefas a gente vai fazer. No meio do expediente, se eu tenho alguma dúvida, eu entro em contato com algum dos meus colegas e vice-versa. E é isso. Desenvolvo, posto meu código. Entendi. Não tem diferença. A rotina de trabalho é basicamente essa. Levantar. Perfeito. Quanto ganha um engenheiro mais ou menos aí em Portugal? Assim, quer dizer, né, tem alguma média? Como é que funciona? Tem médias, né? E tem variações. É complexo dizer, um engenheiro, a média é fechado, né? Porque depende do porte da empresa, depende do projeto, se é nacional, se é internacional. Boa, verdade. Tem empresas de Portugal que te contratam para trabalhar para a empresa de Portugal. Tem empresas de Portugal que te contratam para trabalhar para empresas internacionais, né, da Alemanha, da França, da Suécia, Suíça, como é o meu caso. Então, tem uma gama muito grande. Mas, olha, na empresa, em média, você tem uma média salarial e tem a senioridade. Além disso, ainda tem a sua experiência. Né, júnior, pleno, sênior, master e tal. Então, tá em média entre 2.500, entre 2.000 euros e 5 mil euros. 4.500 por mês. Entendi. Deixa eu só ver quanto dá. Os caras. Quanto que dá, hein? 4.500. Money. 4.500. Caraca, meu irmão. Tá dando quanto em reais? Nossa. 25 mil reais. Caraca. Quanto ganha aqui mais ou menos um engenheiro aqui no Brasil? Aí tá entre um engenheiro sênior bom aí, tá ganhando entre 7 e 10 mil numa empresa top. Numa empresa boa, mas boa mesmo. Muito boa. Eu ganhava 10 mil na CT, como sênior.
né? E a SIT é uma das empresas mais tops que tem aí no Caraca, Brasil. 15 mil reais a mais. É, exato. Parabéns, cara. Parabéns. Poxa, Mas como é que é a sua visão dessa questão de trabalhar para fora? Melhor, deixa eu reformular a pergunta. Você acha que o brasileiro tem sido... Assim, né? Uma pergunta talvez até injusta. Você acha que o brasileiro tem sido muito buscado por empresas de fora? Primeira pergunta. Uhum. A segunda, como é que você enxerga esse cenário a médio prazo? Tipo assim, você acha que os brasileiros aqui, né? Eles vão sair para trabalhar fora por culpa dessa diferença salarial, momentaneamente? E terceiro... calma, que eu tinha ela aqui. Terceiro... Não. Essas duas mesmo. Sim. Cara, é injusto, é muito injusto. Primeiro, eu acho que sim, os brasileiros vão sair para vir trabalhar aqui. Já estão saindo, na verdade. Né? Você vê que, se acompanhou as últimas notícias, você vê que muita gente está saindo do Brasil, né? De maneira geral, né? Pelas eleições aí passadas e tudo mais, mas também muita gente da nossa área de tecnologia, especificamente. Em questão de tecnologia, por que isso é um movimento que vai acontecer? Primeiro que esses países são países ricos, né? Sim. O valor é atraente. Não adianta o cara falar, a pessoa falar que eu não tenho isso. Não, cara, é o dinheiro que fala. O primeiro cara que bate na porta, toc, é o cifrão. É assim? E a questão de tecnologia, o brasileiro, não existe uma diferença de tecnologia. O serviço que você faz aí na nossa área de tecnologia, você faz ele aqui. Entendi. Então não existe um impeditivo para você ganhar 10 mil aí e ganhar 25 mil aqui. Caraca, não dá pra ir. Pois é, exatamente. Não existe essa... Sabe, se a gente fosse um povo menos qualificado, né, então vou ter que fazer um esforço muito grande para me tornar qualificado, tal, para trabalhar ao nível... Não tem isso. A gente está nivelado. Na nossa área de tecnologia, a gente está nivelado. Não tem diferença. Então, essa é a primeira parte. Eu acho que sim, os brasileiros estão qualificados para trabalhar. Estou dizendo brasileiro de modo geral, né? O cara que busca, que estuda, que aprende, que vai evoluindo ali no dia a dia e buscando essas melhorias. Então, sim, ele vai sair. E a segunda pergunta é: o Brasil vai perder muita gente, sim, porque a gente está vivendo um boom digital, né? Essa transformação digital, ela está acelerada aí e ela também está acelerada aqui. Então, como assim? Aqui existem muitas empresas que também estão buscando essa otimização dos processos de desenvolvimento de software, né? Então, todo esse movimento da empresa diminuir custos, dela estar online, estar em cloud, né? A empresa ter os produtos dela online, também está acontecendo aqui. Então, a diferença é que o Brasil inteiro é do tamanho da Europa, né? Então, tem um monte de países aqui que estão buscando pessoas no Brasil justamente pela quantidade de profissionais que tem aí. Né? Então é a quantidade. É a quantidade. Você pega, por exemplo, Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes, eu acho. O Brasil tem 230 milhões de habitantes. Então na verdade, eles estão, em teoria, escalando... Eles estão contando serviço que a quantidade de profissionais aí não atende. Não está atendendo. E aí eles precisam... E aí eles estão puxando do Brasil para cá. Qual que é a quantidade de brasileiros aí? Assim, vamos supor, numa empresa que você está, você acha que a quantidade maior é de brasileiros ou é menor ainda? Olha, na minha empresa especificamente, não é a maior, né? Mas é bem representativa. Tem uma quantidade bem representada de brasileiros. Eu gostaria de arriscar, poderia até arriscar, que a cada 10 funcionários, 3 são brasileiros. Caraca. Porque não são só brasileiros, tem brasileiro, tem indiano,
tem outra cultura também que está crescendo tanto quanto a gente. A Índia, os profissionais de tecnologia indianos também são muito bons, né? Estão vindo já com tudo. Então tem brasileiro, tem indiano, tem americano, tem inglês, tem sueco. Cara, o time nosso, a nossa empresa, daí a necessidade do idioma, do inglês. Todo mundo fala inglês. Porque são multiculturas, né? E o brasileiro, eu acredito que esteja a cada 10, 3 são brasileiros. Caraca. Eu tenho essa percepção. Não quer dizer que é verdade, né? Mas é a minha percepção. Não, mas eu tô impressionado agora, cara. É isso. Mas assim, você acha que é mais fácil ser contratado para trabalhar daqui remotamente? Eu não sei se eu perguntei isso já. Ou ir morar por aí? Eu acho que pode acontecer de você ser contratado remotamente, igual eu fui, né? Mas, inevitavelmente, se for para trabalhar aqui, você terá que vir para cá. Por um simples motivo, a GDPR, né? Que são as leis que regem aqui. É a comparada da LGPD aqui. LGPD. Aí é mais rígido, né? Aqui é muito mais rígido. Sim. Então, você pode ser contratado para trabalhar aí remotamente, tal. Você vai começar, até você passar por todo o processo de visto, de depois você terá que se mover para cá, né, fazer uma mudança para cá, justamente porque a GDPR, né, que é a GPD, né, aí no Brasil. É LGPD. LGPD aí, né? Aqui é a GDPR, que é a mesma coisa, né? Só mudando. Ela obriga, ela meio que obriga o funcionário a estar no mesmo território, porque aí envolve acesso, aí envolve a questão de segurança de dados. Se você vai lidar com dados de clientes, aqui eles levam isso muito a sério, tratamento e processamento de dados. Então, é fácil. Existe a possibilidade também de você vir para cá e buscar emprego. Inclusive, Portugal, não sei se você sabe, ele lançou um visto de trabalho. Antigamente só tinha um visto de turista, né? Você vinha como turista e chegava aqui, você dava o jeitinho brasileiro, arrumava um emprego, né? E ficava por aqui mesmo e se legalizava. Agora, Portugal facilitou esse processo. Ele criou um visto de trabalho. Enquanto você está no Brasil, você pede um visto de trabalho e aí você vem para Portugal e chega aqui e você busca por um trabalho. Então, hoje você tem essas duas opções. E de igual facilidade. É claro, você já estando aqui, com o visto de trabalho, é mais fácil. Isso aí, sem dúvida, né? Caraca, eu acredito que sim. Eu tô pensando muito aqui. Como é que é a questão da segurança aí? Você tá em Lisboa, né? Rapaz, a segurança aqui é difícil. É complicado porque é muito seguro. Muito seguro. Tipo assim, as casas aí tem, por exemplo, né? Eu tava olhando algumas casas de tipo de condomínio, assim, que eu fico viajando, assim, fico olhando. E aí eu comecei a ver, tem um condomínio em, acho que é Sete Lagoas, sei lá, Lagoa Santa, não lembro agora. Condomínio assim, né? Aí as casas não tem muro, sabe? Não tem. E aqui no Brasil, né? Aí eu fico, cara, eu não sei se eu conseguiria morar assim, porque eu não me sentiria seguro. Como é que é aí? Tem muro aí? Como é que é? Tem cerca? Cara, aqui não tem muro. A porta do seu prédio, ela é a porta pra rua. Caraca. O caixa... Eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo, assim, o que pra mim foi, assim, um símbolo de segurança muito grande. Como que a gente vai sacar dinheiro no Brasil? Certo? Tá cada vez mais difícil sacar dinheiro no Brasil. Quem tem, né? Você vai com uma cruz, Isso, aí você pega um facão. Leva um cachorro. Guarda aí. Assim? Leva o seu avô, seu irmão, pra vigiar. Enquanto você entra dentro de um cofre, que era que dentro do banco, lá tudo fechado, com detector de metal, não sei o quê. Vai no caixa, reza pra não ter um chupa-cabra lá dentro, né? Dentro do banco. É a gincana do Gugu. Exato. Pra sacar o dinheiro. Beleza? Aí você saca o dinheiro, reza pra chegar em casa com o dinheiro. Tem esse detalhe. Ou seja, boa. Você precisa agora mais do que tecnologia, fé. Pra você conseguir sacar o dinheiro. Aqui é tão impressionante, cara, que você tá
tem na parede aqui na esquina de casa tem. Tá na parede. Cara, tá na parede. O caixa da ATM. Aí você tá andando no muro aqui, eu tô andando aqui assim, aí aqui tem um caixa, velho. Aqui, ó. Aqui tem um caixa. Depois você pesquisa na internet. Eu vou te mandar uma foto pra você ver. Tem um caixa aqui assim. E aqui você põe o cartão. Tô na calçada, no passeio. Eu saco o dinheiro e vou embora. Então, ou seja, tem um caixa de aqui. dinheiro, né? Então, esse pra mim é um dos maiores símbolos de segurança, né? Quer ver? Se você olhar na internet... Manda aí, por favor, que eu não consegui assimilar. Quer ver? É tanta segurança que... É tanta falta de segurança, os caras... Assim... E quando eu saquei isso, eu falei, não, mas como é que eu vou... Nos primeiros dias que eu tava aqui, eu quase dei uma cotovelada num rapaz, porque... um outro aspecto, né? Que é ruim, assim, pra gente, né? Eu vou te mandar o que tem aqui pertinho de casa pra você ter noção. Eles veem brasileiro. Brasileiro! Cuidado da bandida! Tô brincando. Tá, entendi. Eu vi aqui, ó. O caixa tá falando, é o caixa do... Deixa eu só te mandar a imagem pra você confirmar, por favor. Deixa eu ver que você aqui. Deixa eu só pegar aqui, peraí. Multibanco foi lançado Isso, multibanco. Portugueses. Multibanco. Muito banco. Isso. Entendi. Ele fica na rua, caraca. Ele fica na rua, velho. Você tem noção que é você na rua? Você não precisa passar pra porta de metal. Não. É isso aqui? Eu te mandei no WhatsApp aí. Caraca, cara. Cara, dá uma tristeza, cara. Agora fica uma bad vibes aqui agora. Exatamente isso aí. Você fica mal pra baixo. Tá vendo? Você tá na calçada. Olha aí, eu te mandei uma imagem. Tô mó tristão. Tô mó triste aqui agora. Cara, isso é assim. Aí você para aqui de frente o caixa. Não tem segurança, não tem detector de metal, não tem proteção, não tem não sei o que. Cara, não tem nada ali no seu carro com você. E você saca o dinheiro e vai andando. Pronto. E fim. É só isso. Acabou. Percebeu? Mas como é que é a tecnologia, então? Por exemplo, sei lá, porque aqui as coisas, os bancos têm que se esforçar muito para não perder grana, né? Uhum. Então, como é que é aí? Tipo, cartão de crédito aí, você tem que fazer outro? Você usa cartão de crédito aí? Sim, como é que é a cultura aí? Normalmente, eles lidam aqui com uma questão de crédito um pouquinho diferente do que a gente lida, já que você falou em cartão de crédito. Uhum. Então, mas é o mesmo cartão de crédito, com chip, é a mesma coisa, do mesmo jeito. Uhum. Aí tem cartão de débito, do mesmo jeito, né? Essa parte não muda. A diferença é... Uma outra vantagem que tem, tá vendo esse caixa multibanco, que eu acabei de passar? Uhum. É como se fosse um sistema. Então, todos os bancos que você entra, você pode sacar. Por exemplo, eu tenho uma conta no banco Ativo, no Santander, aqui. Mas se eu entrar no banco Ativo Banco, eu saco o meu dinheiro lá dentro. No caixa do lá Santander? É. Eles são... É como se fosse o SIG e Saigon, mas que é tipo o único login, digamos Isso. assim. Então, tipo Caraca. assim, você entra num caixa eletrônico de qualquer banco, você saca... Aqui eles não confiam no povo. Caraca. Aqui eles tipo não confiam assim, nem no banco. Aqui, quer dizer, aí, se você tivesse o Itaú Santander, dentro do Itaú, mas aí dentro da agência você teria num caixa do Itaú, banco... você só saca no Itaú. Se você é cliente Itaú, você saca onde? No caixa 24 horas. Isso aqui. Isso aí. Isso. Ou no só do Itaú. Ou só no do Itaú. Perfeito? É só assim. Uhum. Aqui não. Aí não. Aqui, se você é cliente no multibanco do Santander, eu saco em qualquer banco que tenha um caixa eletrônico. Qualquer um. Será que todos os bancos não são o mesmo aí, não? Não sei dizer. Porque, mas é porque tem esse sistema multibanco, sabe? Todos que tem esse multibanco, ele... Não sei dizer por menor o que eles fazem. Mas eles têm um acordo entre eles. Interessante. Então você percebeu a questão da segurança? Cara, é assim, impressionante.
Você anda na Tô rua. triste, cara. Poxa, Eu tô muito triste. cara, você anda na Caraca. rua com o seu telefone. O que você mais vê aqui são pessoas andando assim com a cabeça baixa. Aí a pessoa para assim no telefone, no meio da calçada, de noite, de madrugada, 1 hora da manhã, 2 horas, a pessoa tá mexendo no telefone, conversando, fazendo videochamada com qualquer Caraca. pessoa. Assim, impressionante. Impressionante. O que que você sente de falta daqui que não tem aí, por exemplo? Hum, nossa, ah, não sinto falta de Nada? coisas. Tipo assim, ou de facilidades, No- tipo, sei lá. Em termos de facilidades, a única coisa que eu sinto falta que não tem aqui é padaria self-service. Que você Pode. entra, já viu? Lá perto de Ah, casa, por exemplo, tinha uma padaria lá que era excelente. Então a gente entrava nela e aí eu me servia. Eu pegava cachorro-quente, pegava ovo, pegava entendi, bacon, entendi. pegava Aham, esse self-service. Aqui não tem esse self-service, né? Mas o entendi. que tem aqui não é ruim, não. É bom. Você Aham, entra e você escolhe o menu e tal, as coisas que você vai comer e tudo bem. Mas a única coisa que eu sinto falta é do self-service, de eu poder me servir, ir lá e comer a coxinha, entendi. comer as coisas que eu quero pegar e montar o meu próprio prato, né? Aham, entendi. Aqui não tem isso, Interessante, cara. é como se você entra e aí tem o menu, você pode escolher qualquer coisa do menu, mas você tem que pedir e tal, é bem atendido, sem problema nenhum. O self-service eu sinto Entendi, falta, né, nessa parte. É, entendi. agora, em questão de facilidades, nenhuma mais, nenhuma mais. Tudo que tem aí, a gente tem aqui, de uma maneira um pouco mais diferente, né, às vezes não exatamente como a gente tem aí, mas, de maneira geral, muito tranquilo, não sinto falta de nada aí. Em relação a facilidades, Interessante. né? Aham. É isso. A única. Agora, tem uma coisa que eu sinto saudade, né? Eu gostaria de ter ido aí, era em festas de rodeio. Eu adoro ir nas cidadezinhas do interior. Festa Ah, entendi. junina, aqui tem muitas Aham. festinhas, né? Tem festa que é a torta e a direita. Mas a festa de rodeio nossa aí, é festinha do interior. Você vai lá na igreja, na cidadezinha, que Uhum. só tem o padre, a igreja e aquela festinha ali no interior. Aquela eu sinto saudade. Aham. Essa festinha, de Entendi. vez em quando eu lembro, Interessante. dá saudade. Interessante, cara. É. Como é que, assim, durante a parte melhor, é, a, a questão do imóvel, assim, você alugou, você comprou, como é que é essa questão, assim? Oh, quem dera ter comprado. Mas você pensa em comprar? Eu penso em Vale a pena comprar. comprar? Olha, eu penso em comprar, porque eu penso em ficar por aqui, né? Aham. Então, não penso em voltar. E espero não Uhum. precisar voltar. Aham. Entendi. É a minha intenção ficar e continuar aqui, daqui viajar para outros países. Hoje eu tenho um Aham. imóvel alugado, né, que é arrendado, Aham. que eles chamam aqui. É um apartamento comum, não é tão grande quanto os apartamentos que a gente tem aí, né? Se você vê, os prédios são bem juntos, os apartamentos eles são meio que padrões, sabe? Existem Aham. diversos tipos de padrões. E os imóveis aqui são caros. O arrendamento de imóveis aqui É, estão caríssimos, principalmente na região entendi. onde eu moro. É Ah, região de Playboy, os caras. nossa, Playboy, lá mora o Neymar, que lá isso, mora rapaz, tá o doido? Mbappé. Não, é porque é o seguinte, aqui tem aquele conceito de área central, né? Como a gente optou Ah, por entendi. morar no centro, quase não tem casas. Não, na verdade, não tem casas. É tudo prédio. Ah, entendi. Tudo predinho Uhum. de 2, 3 andares e tal. Então, por ser uma área central, é como se morasse no centro de Belo Horizonte, né? De Sim, sim. BH, no É centro mais de Nova caro. Lima. É mais Entendi. caro. Mas quando você sai Aham. para cidades em volta, que são perto, né? A cidade, tipo assim, 10 quilômetros de distância, 15 daqui, aí já tem Aham. casa, já tem outras coisas mais baratas, né? Aham. Então, eu optei por ficar aqui, né? Porque é fácil, eu faço tudo a pé, eu vou indo para cima, nossa, cara, a gente anda por aqui tudo sem nenhum problema, né, baixo Uhum. custo, ou custo nenhum, na verdade, praticamente, você faz as coisas a pé. Aham. E, mas em volta, nas cidades em volta tem. Então hoje eu tenho um apartamento que é alugado, né, com 2 quartos, Uhum. sala, cozinha, banheiro, é comum, normal. Só tem uma diferença do apartamento deles pro nosso, que muitos deles não tem piso, o piso é de madeira, tem piso, né, a gente Ah, pisa, né.
Aham. Aí você pensa, ó, você flutua? Você tá flutuando aí? O cara anda assim. Opa, você tá flutuando em nuvem? Não. É porque o piso não é de concreto igual o nosso, em alguns apartamentos, né, na maioria deles. Ele é um piso de madeira, né, Uhum. reforçado e tudo mais. Mas isso por conta de terremoto, questões de segurança da Ah, cidade. tem isso aí? Tem, que aqui tem terremoto, né? Ah, legal Depois, não, né? então, assim, diferente, né? Eu não É, sabia legal não, não. também. Aham. Eu também não sabia disso, por essa razão. Portugal, uma vez, já sofreu uma inundação por um maremoto, Caraca, e aí, a partir daí, eles decidiram seguir esse modelo, né? Para ter entendi. Faz sentido. menos impacto. Mas é a única diferença que a gente tem. E banheiro aqui não chama banheiro, chama casa de banho. É. É, Faz sentido, faz lembra sentido. disso aí, casa de banho. Casa de banho. É. Qual que foi a coisa que você já, sei lá, passou de vergonha? Qual que foi o gafe que você já teve? Ou os gafes, assim? Aí é difícil escolher, hein? Mas você já sabia falar Portugal? Como é que foi esse processo? Ah, Não, você fala inglês, né? você chega num ambiente, se você não conseguir comunicar no português, ele que é muito semelhante, é muito próximo. Aqui na capital, Lisboa é uma capital que tem muita multicultural, multicultural. Imagina São Paulo. Em São Paulo vai nordestino, vai baiano, vai Uhum. paraibano, todas as pessoas do, de tudo quanto é canto do Brasil vai para São Paulo, certo? Uhum. Então, quando você chega no centro de São Paulo, você tem gente falando de tudo quanto é tipo de jeito, né? Todos os dialetos, né, brasileiros que a gente tem Uhum. aí. Lisboa é semelhante, só que ao invés da gente ter Entendi. aqui os estados, a gente tem países em volta, né? Entendi. Alemão, português, indiano, nórdico, a galera do norte vem para cá, americano e tal. Uhum. O português de Portugal é muito próximo, não é igual, é 100%, mas ele é, eu acho que aí uns 80% igual ao português que a gente tem. Só tem algumas coisas Uhum. diferentes. Sabe aquele português coloquial que a gente aprendeu na escola? Tu vais É, ter vó. que Ah, preparar, sim, aham. entendeu? Aham. Sairás que hora? O que Aham. pretendes? Né? Aham. Então, aquele português coloquial é o português aqui. No entanto, é o Aham. português que a gente aprendeu aí, né? Coloquial dos colonizadores. Aham. E nós temos o brasileiro, que é o nosso português, que é mais Eu. sem regras. Brazuca, velho. Aham. Então não Entendi. tive dificuldade. Eu só tive dificuldade uma vez, eu lembro uma vez, em falar justamente casa de banho. Eu perguntei onde era o banheiro e a pessoa, a gente estava num restaurante e ela não soube me falar. Ela, banheiro? Ela, o quê? Não tô entendendo. Banheiro? Eu falei, banheiro. Onde eu posso lavar as mãos? Ela, casa de banho? Eu falei, casa de banho. Lavar as mãos, Aham. entendeu? Ah, Como é que é a paciência deles com pessoa de fora? o português, no geral, ele já é um que a gente chama de estupim curto, né? Entendi, No né? geral. Pega a vassoura, né? É, Tô brincando. O cara fazendo. tem um aspecto aqui que é bem interessante, algo que eu observei. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas até então eu não vejo, assim, não é algo desabonador. Portugal é um país velho, né, majoritariamente de, Você fala de idade das de pessoas. idade das pessoas. Tem o percentual de pessoas mais velhas aqui, idosas, é muito grande, tem É muito muito idoso, grande. muito Aham. grande mesmo. É mais do que a gente imaginava. Eu não, para não falar que eu estou divulgando fake news, não falo um percentual, porque realmente eu não sei, Sim. né, em Aham. termos de número, mas eu vejo, você vê idoso, sim, muito, né? E as pessoas são mais Aham. velhas. Essas pessoas mais velhas, elas têm uma tradição, elas têm uma forma, nem todas elas falam Sei. inglês como deveria falar, nem todas elas têm a Ah, entendi. paciência, tem a questão de ouvir direito, né? Aham. Então, elas são um pouco mais impacientes quando você chega para, quando a gente chega e já fala rápido, elas costumam não entender o que você está falando, né? Aí sim, aí corre a chance dele falar, não estou entendendo o que você está falando. Eles são mais diretos da maneira deles. Ele, Aham. não entendi o que você estava Aham. a falar.
Não entendi o que estás a falar. Aí você repete. E vai embora. Tchau. Vai embora. Aí você vai, senhora, atrás da mulher. Tipo Senhora, eu só queria saber onde é o banheiro. Exato. Então, esse pessoal mais velho, eles são mais impacientes, né? Mas eu acho. Eu não sei se seria em relação ao brasileiro. A gente vê até alguns vídeos na internet e tal. Não sei se é em relação ao brasileiro, não. Eu vejo isso de maneira geral. Uhum. Já as pessoas que são portugueses da nossa idade, né, já jovens e tal, ali, de meia idade, que entendem que o mundo está Uhum. todo entrelaçado, eles já são tranquilos. Já são Entendi. pessoas normais, igual a gente. Tem a maneira deles, Entendi. mas a gente conversa sem problema, sem rodeios. Entendi. Essa questão da idade aí, cara, eu acho que a gente tá indo pra essa fase aí, né, no Exato. Brasil. É. A gente tá tendo poucas pessoas jovens nascendo, né? Uhum. E aí a gente vai virar um país. Vai ser pior, né? Eu É. acho. E a gente vai virar um país pobre, velho e ferrado, cara. Exato, Dá um exatamente. pouquinho de medo, velho. Não dá um medinho, né? Não, isso foi uma coisa que você levou em conta pra sair daqui ou você foi realmente porque você queria morar fora? Eu queria morar fora, né? Eu também, além disso, eu tinha visto que a situação do Brasil estava piorando, Uhum. gradativamente. Eu não via muito por questões de governo, né? Questões de alinhamentos dos governos, né? A dificuldade, embora eu acreditava no governo anterior a esse, né? Sem querer causar Uhum. políticas e tal. Eu Uhum. sou uma pessoa conservadora e considero uma pessoa de direita, então eu acreditava no governo anterior, mas eu via que estava meio complicado, estava difícil por Uhum. naturalidade, né? Seriam muitas coisas para se consertar. Então isso era a minha Uhum. visão que eu tinha do país. Embora eu goste do Brasil e tal, participe de manifestações, gostaria de ver o país mudar e, né, ir para Uhum. frente, mas naquele momento eu tive uma oportunidade e eu tive um desejo e a situação do país já estava ruim e eu decidi Uhum. sair. Eu decidi Entendi. apostar e casou. Sabe aquele momento onde casa os Uhum. cenários e tudo? Foi Sim, sim, exatamente sim, isso. sim. Entendi. Né? É. Quais são as dificuldades de morar fora, assim, cara? Olha, a maior dificuldade que eu vejo aqui é frio. Em relação aos brasileiros, a nós brasileiros. Por exemplo, eu já estou Uhum. ansioso pro verão. Mas o verão aí é o verão tímido ou é de boa igual o Não, nosso? o verão aqui ele é tanto quanto ou mais que o nosso. Chega a fazer 35 graus aqui Entendi. nas Caraca. praias. Então é E quente. o frio? E o frio? E o E o frio, frio? o frio faz 5 graus, 7, 13. Cara. Só que aqui as estações são bem definidas, né? Então, Ah, entendi. pra gente que tá acostumado aí no Brasil, no inverno tá quente, na primavera tá quente, no verão tá Aí chega chovendo. no. No verão tá chovendo, mas tá quente. Você chega no verão, E no você outono reza, frio pra aí cacete. chega no outono frio. Então, Aham. a gente, majoritariamente, a gente está acostumado com um clima quente no Brasil, Aham. né? Aham. Você vê que as minhas roupas de frio que eu tinha aí, e eu trouxe para cá, nenhuma delas serviram para nada. É muito frio aí? É É, muito né? frio. E aqui tem um frio gelado, sabe? Aquele frio que parece Aham. que você molha a mão assim, ó, e põe dentro da geladeira o braço. É a mesma coisa, a mesma sensação. Nossa. Então, a dificuldade que a gente tem aqui é justamente adaptar essa questão do frio. Olha, o inverno é inverno. Vai fazer frio desde o primeiro Aham. dia até o último dia. A temperatura máxima que Caraca. chega aqui é 15 graus, 18 graus no inverno. Então, Caraca. o que pra gente aí já estaria assim, frio Aham. extraordinariamente. Então, o comum aqui é 10 graus. No inverno tá fazendo 10 graus, no dia comum tá 10 graus, né? Entendi. E é muito tempo assim, com esse frio. Aham. Aí vem o outono, a temperatura já abaixa um pouquinho mais. Primavera já tá amena. Primavera você já pode ficar tranquilo e de boa. E aí no verão é quente. Entendi. Aí no verão é normal, é quente, a gente vai pra praia e tudo mais. Entendi. É. Mas essa é a maior dificuldade que eu acho. Uma outra coisa. Quando a gente tá no Brasil, por exemplo, você mora em São Paulo. Eu quero ir visitar minha mãe, meu irmão.
Orelso, quem quer que seja. Você pega um avião e vai para qualquer canto do Brasil, no máximo com 10 horas de viagem. Aqui também se faz esse movimento com 10 horas de viagem. A viagem daqui para o Brasil são 12 horas de viagem. Né? Mas já envolve um custo um pouco maior. É bem maior. Entendi. Mesmo você estando aqui, para a gente ir daqui para o Brasil é o quê? 800 euros para ir e 800 para voltar. Pera aí, 8 vezes 5, cara, é 3 mil. 4.500, né? 4.000, 3.500, 4. Quanto que é mesmo? 800 euros, mais ou menos. 4 mil. É bom de matemática. Ah, é 5 reais o... O euro tá o olho da cara. Sim, na minha cara ali, assim que eles tecidos. Tô cego. Dá 1.600, dá 9 mil, cara. Pois é. Ou seja, você já toma uma facada grande. Então você não tem aquela facilidade de ir ver um parente seu quando você quiser. Né? Para algumas pessoas isso pode atrapalhar. Tá acostumado a uma vez por mês e ver a mãe, visitar um irmão, alguma coisa nesse sentido. Aqui você não tem essa facilidade. A menos que você ganhe 6, 7, 8 mil euros, aí beleza. Aí isso aí é papo furado pra cima. Entendi, caraca. Uma pergunta, você tem carro aí? Não tem carro aqui. E tem dois aspectos interessantes sobre carro. Primeiro que você não precisa de carro aqui. Não? O transporte público aqui é muito bom. Eita. Muito bom, velho. Ninguém vai em pé? Tem ciclovia. Não, vai em pé. Você vai em pé. Às vezes eu vou, quando tá chovendo, eu vou pro serviço de ônibus. Eles chamam aqui de autocarro. O ônibus é autocarro. E o carro? E o carro é carro. Carro é carro ou viatura. Viatura? E a polícia? Como é que chama ele? Ixi, a polícia, rapaz, boa pergunta. Eu acho que a polícia mesmo. A polícia Aí. Então, quando você mora nos interiores, nas cidades ao redor de Lisboa, 30 quilômetros daqui, você precisa de ter carro para você vir para Lisboa, se você quiser. Porque também os transportes que vêm de Lisboa para essa cidade, os trens, comboios, né? Ou ônibus, os autocarros, né, que fazem esse trajeto, são baratos e são bons, sabe? Então, por exemplo, meu irmão tá aqui e ele tem que ir pro Porto, que é uma outra, segunda cidade maior de Portugal. Porto tá, eu acho que é 200 quilômetros daqui, eu acho, se não me falha a memória. Caraca. 150 ou 200 quilômetros, se eu tiver certo. E o custo da passagem para ele é 5 euros, cara. E ele vai no ônibus de primeira classe. 200 km, né, velho? Porra. 28 conto. Ele vai no ônibus primeira classe? Ônibus específico ônibus de viagem. Específico de viagem, extremamente confortável. Sabe? Caraca. Então ele vai tranquilo. Inclusive ele comprou um carro. Eu não comprei, mas ele comprou um carro. Aí o carro fica estacionado aqui 7 dias por semana. Não, o carro é barato. Essa que é a grande questão. O carro aqui é barato, é acessível. Você consegue comprar um carro com o dinheiro que você tem no bolso. A partir de 500 euros você compra um carro. O dinheiro que você tem no bolso. Eu ia achar uma moeda aqui. 50 centavos. Não, mas caraca, eu vou morar aí. Então, mas assim, um carro bom, como é que funciona? Aí tem vários níveis de carro, né? Aqui, por não ter quebra-mola, aqui não tem quebra-mola. Começa por aí. Não tem. O pessoal respeita a lei. O pessoal respeita. Se você tá andando na faixa, na rua, e você passa numa faixa, não interessa se você tá na avenida principal ou se você tá na avenida do bairro, todo mundo para pra você passar. Caraca, tá dando depressão de ficar ouvir como é que é aí. Triste. É difícil comparar. As ruas aqui, na maioria das vezes, são retas, né? Não tem buracos, não tem quebra-mola, não tem morro, não tem... Pra você ter ideia, um carro de 200 mil quilômetros aqui ainda é um carro bom. Ainda é um carro top para você andar. Caraca. Você vê carros aqui, carro de 2005, carro de 2004, carro de 2000, e o carro, você vê por fora, porra, esse carro... Você vê que é um carro modelo antigo, mas o carro ainda tá inteiro, sabe? Caraca. Então não tem os problemas que a gente tem no Brasil, com morro, com subida, com buraco, com rua, assim, tal. Por esse motivo, os carros aqui são baratos, e o carro dura bem aqui. Então tem dois aspectos.
primeiro, o transporte público é rápido, É barato, bom. Funciona. funciona, é bom. Em Lisboa, você pode ir tem ciclovia para todos os cantos da cidade, todos os cantos, sem exceção. Você vai de bicicleta, você vai de patinete, você vai andando a pé, você vai de metrô, que eles chamam de metro. Metam jogo, os caras. É. Você vai de metrô, você vai de Uber, você vai de Bolt, que é um análogo ao Uber, você vai de táxi. Olha só, já te falei 7 formas e você vai de ônibus, autocarro aqui. Você tem 8 formas de transporte, velho. Aqui, tudo barato. O ticket de ônibus aqui deles, de ônibus ou metrô, é R$1,50. Então, cara, é baratíssimo para você ir onde você precisar. Por esse motivo eu não comprei um carro. E mesmo assim, um carro aqui ainda é barato. Você consegue comprar um carro com pouca entrada, um carro sem entrada, dividir 90 vezes, 80, 60 vezes. Mas aí você tem um problema. Aí quando você tem um carro aqui, você tem um problema. Qual é o problema? Lisboa é pequeno e tem muito carro. Então você tem problema de estacionar carro aqui. Aí eu Tipo, achar a vaga? para achar vaga de estacionamento. Então, às vezes, por exemplo, cada pessoa, cada morador tem direito a uma vaga na rua de casa sem pagar nada. Só que às vezes você não acha uma vaga na sua rua de casa. Aí você tem que andar quarteirões para você achar uma vaga, porque tem muito carro. As famílias costumam ter 2, 3 carros. Entendi. Justamente, o pai tem um carro, o filho tem um carro e a mulher tem um carro. Porque é barato. Entendeu? E aí você tem um problema de estacionamento. Aí, se às vezes seu carro está aqui e sua casa é aqui, e seu carro está 5 quarteirões de distância. Entendi. Como é que é a questão do seguro aí? Você tem seguro obrigatório aí? Não tem. Do carro, por Tem exemplo? um seguro obrigatório. Semelhante ao que tem no Brasil. É um seguro do Mas aí o veículo. seguro fora do... Quer dizer, o seguro obrigatório ele resolve ou você tem que ter um seguro a mais? Não, ele resolve. Tem um conceito deles aqui um pouco diferente. O seguro obrigatório, ele serve para colisões e principalmente de terceiros. Para você atropelar alguém, entendi. para você bater o carro em alguém. Isso funciona, que é uma beleza. Se você quiser um seguro seu, aí você também faz o seguro à parte. Aí ele é um pouco mais caro. Entendi. Eu quero um seguro para quem está dentro do carro, que bateu aqui Entendi. e tal. Aí você também tem essa opção de seguro. Mas, no geral, o seguro obrigatório é para cobrir terceiros, pedestres, né, ciclistas e tudo mais. Mas funciona. Tem flanelinha? Não tem. Não tem flanelinha. Os estacionamentos tem um guiazinho, tem uma cabinezinha que você põe lá as moedinhas, o tempo que você quer, e você põe o ticket no carro. Se você não tiver o ticket, você tem um app que você compra pelo app e põe lá no carro. Caraca. Aí você para o carro ali. Na rua aqui de casa tem carro com vidro aberto. Eu já vi vários carros parados aqui, o cara deixa o carro com vidro aberto. Tem gente que usa o carro aqui no fim de semana. A gente anda nas ruas aqui, na nossa mesmo. Tem cara aqui, tinha um cara, semana passada, por exemplo, tentando fazer o carro pegar. E o carro não pegava, porque o carro tá tanto tempo parado que o carro não pegava. Então, Ele tem que dar rolê de vez em quando. de vez em quando o cara vai lá e liga o carro, porque o carro fica parado muito tempo. Então aqui você tem um problema de estacionamento. Tem muito carro, pouco espaço para parar. Mas tem estacionamento privado, que aí você paga por ele, né? Por esse motivo eu não tenho um carro. Em contrapartida, é igualmente fácil você alugar um carro para viajar. Quando chega no verão, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, eu alugo um carro, cara. Tipo, 10 euros por dia, 15 euros por dia. Mas você não precisa de ter carteira, não? Não, você precisa ter carteira. A carteira nossa brasileira, ela serve aqui. Que legal. Então, dentro de Portugal, você consegue rodar normalmente com a sua carteira válida, sem nada, só com a sua carteira. Legal. Que da hora. Então, é muito bacana. Top demais. Bom, eu vou te agradecer. Triste agora, porque eu tô mó triste, cara. Pô, lugar mó seguro, funciona as coisas. Como é que é? Autocarro, né? Autocarro. Autocarro, você vai espremido no autocarro? Você não vai espremido no autocarro. Pois é. Não vai. Cara, você não toma aquela encoxada de manhã. Não toma. E ele também não é barulhento. Não? Não.
Ele não passa correndo, quase capotando, tá vendo? Não vai, cara. Eu tô bem pensativo agora sobre o rumo da minha vida. Porque, caraca, cara. Olha, sinceramente, é o tipo de experiência que eu recomendo as pessoas, pelo menos, fazer uma viagem conhecer, sabe? Pra ter aquela noção. Oh, poxa, é assim. Porque vendo a gente falar assim, é esquisito. Eu também tinha a sensação, quando eu vi os vídeos do pessoal falando, eu falei, pegadinha do malandro. Qualquer hora vai aparecer um, tá. Mas não, cara. Só que não. Pergunta nada a ver. Mendigos, tem aí? Tipo assim, você vê muito mendigo na rua? Se bem que você tá na capital, né? Uhum. Tem mendigos, tem sim, tem mendigos aqui. Tem os problemas também, né, da cidade. Mas não tem a quantidade de mendigos que tem aí. Eu já vi aqui em Lisboa 6 mendigos diferentes. Cara, assim, entendi. Próximos de onde eu estou. Mas não tem, não são mendigos, não sei se são mendigos, são pedintes. Não saberia dizer se são mendigos. Eu já vi uns dormindo na rua, mas depois eu não sei para onde eles vão e tal. Mas tem sim, tem mendigos, mas não na quantidade que a gente tem aí. Entendi. Caraca, cara. Muito diferente. Eu vou parar de perguntar porque eu vou ficar muito triste. Queria te agradecer, né? Parabéns aí pela escolha, pela coragem, né? De sair daqui, tentar uma vida nova, tentar uma carreira nova, não, na verdade, tentar desafios novos, né? Porque eu acho que assim, né, é importante, à medida que a gente vai vivendo e tal, a gente vai percebendo que eu acho que é bom, sabe, se arriscar, quer dizer, né, logicamente não tô falando pra todo mundo sair daí e fazer as coisas sem pensar, mas eu acho que é assim, se você pode, se você tem o desejo, dependendo da sua forma de enxergar o mundo também, eu acho que vale a pena, assim, você se jogar, assim, né, nesse sentido. E eu acho que precisa, assim, talvez de muita coragem pra inicialmente deixar as pessoas que você ama aqui pra tentar uma vida nova, uma vida independente, uma vida com um cenário, assim, né, diferente de certa forma. E, cara, parabéns, cara, desejo todo sucesso aí, apesar que você já tem, né? E mais pra frente você volta de novo pra trazer mais novidades aí. Talvez aí como gerente ou coordenador, enfim. Quem sabe? Também sobre esse mercado aí, né? Não, quem sabe não, você vai ser. E aí, cara, obrigado aí de novo por, né? A gente tá gravando aqui num horário que tá muito tarde pra você. Eu tive aqui uns imprevistos, tanto é que quem notou que eu troquei o fone porque realmente, né, o imprevisto, enfim, mas acontece, né? Pela sua participação, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, desejo todo o sucesso do mundo aí pra você, cara, e tamo junto, cara. Bacana, cara, eu te agradeço aí mais uma vez, né, pela oportunidade de expressar e compartilhar esses itens, né, essa questão da viagem, desafio, né? Sim. É claro que para cada pessoa tem os seus objetivos, as coisas não é uma regra, podem acontecer de maneira diferente, mas basicamente eu concordo com isso, né? A gente tem que realmente arriscar e conhecer, né, coisas novas. A gente nunca sabe o que vai dar certo se a gente não tentar, né? Sim. E o que é mais importante, né? Não ter medo de tentar. Se algo der errado, a gente não tem outra opção senão refazer e tentar até que acerte, né? Mas obrigado, cara. É bom ver que você também tá aí firme e forte com o canal, né? Galgando sucessos, e é isso aí. Eu te agradeço, desejo todo sucesso aí pra você e seu canal também. Obrigado. E pra você que assistiu a gente até aqui, ou ouviu a gente até aqui, né? Lembra que a gente está nas principais plataformas de podcast. Muito obrigado aí pra você. E se inscreva no canal, siga a gente no Spotify e nas demais plataformas de podcast e também compartilha. Porque eu acho que as dicas aqui, elas foram bastante úteis, né? Geralmente eu faço uma pesquisa de assuntos que são pesquisados no YouTube para poder trazer o conteúdo, e eu acho que muitas das coisas que você trouxe estavam além
do que estavam nas buscas, né? Então, se você gostou, se você assistiu até aqui, significa que o conteúdo foi interessante para você e provavelmente vai ser interessante aí para o seu grupo de amigos, para o seu amigo ou amiga ou parente, né, que quer pelo menos conhecer outras culturas ou outras oportunidades. Então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque o YouTube ele tá ferrando a gente aí com esse algoritmo maledito. E compartilha aí, e é isso aí. E a gente vai ter mais entrevistas, né? Eu trouxe esse tema porque eu queria trazer uma nova forma de enxergar o ano, né? E aí eu acho que esse foi o melhor episódio que deveria ter sido para um começo de ano, né? Um começo aí que você traz a inspiração de alguém que, né, tá tentando, né, fazer a sua história. Hoje é um novo cenário, um novo país, enfim. Então acho que o tema casou aí com esse início de ano. Então é isso aí, obrigado, valeu e valeu.